Dica número 1, procura observar mais a sua massa, tá? Você vai observar mais a massa em vez de ficar procurando resposta em receita de internet, tá? Você vai aprender a pensar o pão, você vai aprender a falar a língua da massa. Olha para ela, tá? E aí, esse medo de errar na modelagem vai cada vez ficar menor. Eu te garanto, viu? Segunda dica, pratica modelagem. Faz muito pão, faz muita modelagem, mas com conhecimento, com intenção e persista, mesmo que dê errado, tá? Faz uma próxima vez, você vai aprender. Cada vez que der errado, vai ser um degrau para dar certo. E o que acontece? Isso pra mim, esse entendimento foi essencial, porque meu coração, ele palpitava. Eu tinha meio que taquicardia na hora de modelar. Eu chegava e ficava se olhando assim, eu falava, meu Deus, eu morria de medo de errar, né? Então, o que acontece? Eu ficava estressada, aí chegava na hora de modelar, a massa grudava na mão e aí eu ficava arrumando a massa e ficava aquela zoeira. E cada vez que eu ia fazer pão, eu ficava, sabe? Então era um fator de ansiedade pra mim, né? Então, quando eu percebi, eu falei, cara, eu posso aprender com isso, né? Parei, né? E eu colocava intenção e eu observava a minha massa. Isso me ajudou muito, tá? E aí, eu tive certeza disso, além da minha própria experiência. Eu tive certeza quando eu vi os meus alunos me contando, né, que esse entendimento da modelagem fez toda a diferença para eles, tá? Eles adquiriram isso com conhecimento e prática. A prática é intencional, tá? Porque eu já falei isso em outra aula, né? Não, é a mesma coisa que um motorista de Uber, só porque ele dirige 15 horas por dia, durante lá 2 anos, 3 anos, achar que ele consegue dirigir uma Fórmula 1, porque, claro, eu dirijo 15 horas por dia, eu consigo dirigir uma Fórmula 1. Não, ele não consegue, porque a Fórmula 1 precisa de muita prática, sim, precisa dirigir muito, mas ele precisa de técnica, ele precisa de método, ele precisa de dirigir de forma intencional, ele precisa de errar muito para ele chegar num nível de dirigir uma Fórmula 1, né? É a mesma coisa o pão, a gente tem que errar muito para a gente chegar onde a gente tem que chegar, mas não adianta só errar, você tem que errar certo, você tem que saber errar para aprender, tá bom? Por isso que o conhecimento é muito importante em todas as etapas do pão, e não seria diferente na modelagem. Por exemplo, né, quando eu falo que meus alunos me surpreendem, a Carol, uma aluna minha, ela tinha muito medo de modelar uma massa, porque ela falava pra mim, olha, eu seguia a receita, eu fazia tudo certinho, chegava na hora da modelagem, eu errava tudo, dava tudo errado, minha massa grudava e destruía, né? Ela tinha o mesmo problema meu, né? E ela falou que só quando ela aprendeu e entendeu, né, tanto a técnica quanto os porquês da modelagem, que ela se sentiu muito mais confortável nesse momento. E ela começou a ter resultados muito melhores e ela começou a adorar a hora da modelagem, fazer pães com vários formatos, tá? Então, se é possível para mim, se é possível para ela, é possível para você também. Mas você precisa ter conhecimento aliado à prática, tá bom?